A graça do Senhor Jesus esteja sobre todos vós, amados irmãos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, dando sequência nas mensagens nesta carta. A nossa mensagem desta noite será no capítulo 1, versículo 27 ao 30. Filipenses, capítulo 1, versículos 27 ao 30. Estamos sentindo a ausência de muitos irmãos, alguns estão em viagem ainda, não retornaram, outros não estão presentes aqui, mas você está adorando e bendizendo ao Senhor, e é para você esta palavra do Senhor nesta noite. Prepare o seu coração, a sua mente, e pela misericórdia de Deus, Ele possa me usar para nos instruir, nos edificar e fortalecer a nossa fé nele nesta noite. Filipenses capítulo 1, versos 27 a 30. Os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor, mesmo assentados, mas com reverência, a palavra de Deus que nos diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é, para vós outros, de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Aleluia. Amém. Queridos irmãos, creio que vocês concordam com o que eu vou dizer, que cada pessoa defende aquilo que ele acredita. Cada um defende aquilo que ele acredita. Mas a questão para nós aqui nessa noite é: no que você de fato acredita? Muitas pessoas acreditam nos seus milhares de seguidores nas redes sociais. Hoje em dia é muito comum isso hoje, né? Acreditam nos seus seguidores, outros acreditam no seu time de futebol, e pode observar que de fato é assim. A pessoa vive em função daquilo que ele acredita, ele defende isso com unhas e dentes. Vai discutir com um corintiano roxo, com um São Paulino, né? Muitos colocam a sua confiança e defendem o seu time de futebol do coração. Muitos defendem o seu trabalho, vivem em função do seu trabalho, da sua profissão, outros até mesmo da sua família. E outros acreditam no seu dinheiro, no seu capital. Mas no que você acredita? E eu quero crer que a resposta é óbvia para todos nós aqui, que como cristãos, nós acreditamos no Evangelho. Como cristãos, nós acreditamos no Evangelho e desejamos e buscamos ser guiados por ele, e buscamos anunciar, defender, viver o Evangelho de Cristo, porque é nisso que nós acreditamos. Ou não é? Então, se você acredita no Evangelho, através desse texto, nessa noite, Deus faz para você uma convocação muito importante, muito séria. Essa convocação é para os que acreditam no Evangelho. Pastor, qual que é essa convocação? A convocação é para você vir e lutar pela fé evangélica. Com base nesse texto, é isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar nesta noite. Cristão que está aqui nessa noite, lute pela fé evangélica. Quando a gente estuda o que é fé evangélica, é a fé. Existem vários tipos de fé.
Mas a fé evangélica que estamos nos referindo aqui é a fé que é centrada no Evangelho, que é fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. E o que é o Evangelho de Jesus Cristo? É a boa notícia. É a boa nova que as pessoas deste mundo precisam ouvir para serem salvas. E elas precisam ouvir e aceitar essa boa nova, esse Evangelho. Por quê? Porque só o Evangelho de Jesus Cristo tem o poder para libertar o pecador da escravidão dos pecados, das trevas, torná-lo uma pessoa livre para Deus. Só o Evangelho pode fazer isso, libertar o pecador para que ele se torne livre para a glória de Deus. E, meus irmãos, quanto mais nós lutamos pela fé evangélica, quanto mais nós defendemos esse Evangelho, quanto mais nós anunciamos esse Evangelho, mais progresso esse Evangelho tem no mundo, mais ele avança, mais ele alcança pessoas neste mundo e mais o nome de Deus é glorificado, porque este Evangelho anuncia quem é Deus para o mundo, para as pessoas, porque as pessoas sem conhecer o Evangelho, e a maioria delas são assim, porque não conhece o Evangelho, não conhece a Deus também. Então, o alvo do apóstolo Paulo, nesse texto, e na verdade quando a gente estuda a vida do apóstolo Paulo, a gente vai observar que o alvo do apóstolo Paulo foi sempre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nesse texto mesmo aqui, ele já havia dito no versículo 12, que todas as coisas que aconteceram na sua vida, está aí no versículo 12, inclusive o seu encarceramento, as suas prisões, ele vai dizer que tudo na sua vida tem contribuído para o progresso do Evangelho. Ah, quem dera tudo o que acontecesse na nossa vida também tivesse contribuindo para o progresso do Evangelho. Mas a maioria das pessoas neste mundo, meus irmãos, e eu acho que você também concorda comigo, não acreditam no Evangelho. Muitas e muitas pessoas neste mundo se levantam contra o Evangelho e contra aqueles que anunciam este Evangelho. Essa é a realidade que nós vivemos nesta vida, neste mundo aqui. Sabe por quê? Jesus responde para nós, ele diz, porque o mundo inteiro jaz no maligno. E o maligno não tem interesse que o Evangelho seja ensinado, que o Evangelho seja anunciado, que o Evangelho seja defendido, que cristãos lutem pela fé evangélica, porque isso não interessa, vai contra os seus próprios interesses. Mas você que está aqui nessa noite, foi chamado por Deus. Você que é um cristão genuíno e que ama o Evangelho, você foi chamado para lutar por essa fé evangélica. Sabe por quê? Porque ele vai dizer que nós somos de Deus e temos vencido o mundo, temos vencido os falsos profetas. Porque ele vai dizer que maior é aquele que está em você, que habita em você, do que aquele que está no mundo. Porque ele vai dizer que nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, quando você prega o Evangelho, nos ouve. Então, essa convocação é para você, que é evangélico. Qual é a convocação, pastor? Lute pela fé evangélica. Esse é o tema do meu sermão nesta noite aqui. Mas você pode perguntar, pastor, como eu posso lutar pelo Evangelho? E a primeira resposta está aí no verso 27. E nós confundimos esse versículo 27, nós entendemos quando lemos esse texto, os versos 27 a 30, que a ênfase de Paulo está nesse versículo, quando na verdade não é a ênfase nesse versículo. Esse versículo, ele é um suporte para a defesa do Evangelho, para a luta pela fé evangélica. Pastor, como eu posso lutar pela fé evangélica? Em primeiro lugar, viva por modo digno do Evangelho. Se você não tiver um viver digno do Evangelho, você não está preparado para lutar pela fé evangélica, você não está preparado para anunciar o Evangelho. Então, em primeiro lugar, quer se preparar para lutar pela fé evangélica?
viva por modo digno do Evangelho, ou viva de modo digno do Evangelho. Está aí no verso 27, o apóstolo Paulo diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Veja a ênfase que ele dá. Não é viver quando der certo, quando der tempo, mas é uma prioridade, é uma urgência. Vivei, viva a sua vida, mas viva acima de tudo. Viva em primeiro lugar a sua vida de modo digno do Evangelho. O que é modo digno? Modo digno do Evangelho tem a ver, irmãos, com o fato de você ter a consciência de que a sua cidadania não é neste mundo aqui, não é a cidadania deste mundo, mas de que a nossa cidadania é celestial. Esse mesmo texto, se você for curioso e for ler na tradução NVI, Nova Versão Internacional, ela traduz assim esse texto, que não está errado. Ela vai dizer assim: não importa o que aconteça, ao invés de dizer vivei por modo digno do Evangelho, ela traduz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Portanto, viver de modo digno do Evangelho é exercer a sua cidadania, é ser um cidadão que vive de tal maneira coerentemente com o Evangelho. Percebe isso? É interessante porque os cristãos, eu falei isso aqui domingo passado, esses cristãos aqui da cidade de Filipos, eles eram cidadãos filipenses, mas eles também tinham um privilégio que não era para muitos. Eles também eram considerados cidadãos romanos. E eu disse para vocês que eles gostavam muito desse título porque dava status, também dava para eles alguns benefícios. O apóstolo Paulo também teve o título de cidadão romano, e eles gostavam tanto desse título que eles se vestiam como os romanos. Muitos deles, muitas vezes falavam em latim, e é por isso que o apóstolo Paulo, nesta mesma carta aqui, e com esse objetivo de chamar a atenção do viver digno do modo do Evangelho, de exercer a cidadania de maneira coerente com o Evangelho, que o apóstolo Paulo, conhecendo essa realidade dos cristãos de Filipos, ele diz assim: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam preocupados de exercer a sua cidadania, de viver de modo digno como cidadão romano. Mas Paulo está dizendo assim: vivam de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, porque é a sua cidadania mais importante, a quem você deve total obediência. A autoridade suprema na sua vida não é o imperador de Roma, mas é o Senhor Jesus Cristo, e portanto é a Ele e é a essa cidadania que você deve dar prioridade, a cidadania celestial. Assim é você e eu também nesta noite. A nossa cidadania não é aqui a maior, a mais importante. As autoridades a quem nós submetemos não são as autoridades humanas, mas as autoridades ou a autoridade do próprio Deus, porque é a Ele que você foi chamado a obedecer acima de toda e qualquer autoridade nesta vida, neste mundo. Meus irmãos, viver de modo digno do Evangelho é o requisito básico, é o primeiro requisito para aquele que é chamado a lutar pela fé evangélica. Significa tão somente que você e eu devemos cuidar da nossa conduta cristã. Como cristãos que nós somos, como cristão que você e eu devemos exercer a nossa cidadania, acima de tudo, observando os princípios do Evangelho, para que nós possamos obedecer a Deus. Então, viva por modo digno do Evangelho. Mas você ainda pode perguntar dentro desse primeiro requisito: pastor, como é viver por modo digno do Evangelho? E eu digo para você, com base no texto, de maneira prática, viver de maneira digna do Evangelho é, primeiro, cuidando da sua mente, cuidando do seu coração, cuidando dos seus pensamentos, cuidando dos seus desejos, no seu próprio coração. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 8, capítulo 4, versículo 8, ele diz: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Observa, meus irmãos, isso é o mesmo autor que está dizendo: para você lutar pela fé evangélica,
Primeira coisa, viva de modo digno do Evangelho. Pastor, e como é que eu posso viver de modo digno do Evangelho? Cuide da sua mente, cuide do seu coração, para que você tenha pensamentos e desejos que sejam coerentes com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, como é que eu posso ainda viver por modo digno do Evangelho? Em segundo lugar, tendo atitudes cristãs. Viver de modo digno do Evangelho não é só cuidar da mente, do coração, mas é também das mãos, das atitudes, da sua conduta diária. É por isso que no versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer que o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Observa aí, prática. Não é apenas o conhecimento, não é apenas o discernimento, mas é você colocar em prática. E Paulo se coloca como exemplo aqui. Aliás, ele costuma dizer isso nas suas cartas: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Paulo está chamando você e eu a uma prática cristã coerente com este Evangelho, o qual você luta por ele, o qual você defende, o qual você anuncia. É chamado a anunciar neste mundo. E a prática cristã envolve prática de amor, atitudes cristãs. Atitude de amor, atitude de perdão, atitude de bondade, atitudes de desejar o bem-estar para com o próximo que está diante de você, atitude de tratar o outro com justiça, o que é justo, o que você deseja para você, desejar para o outro também, isso são atitudes cristãs. E mais do que isso, a atitude cristã envolve uma vida de oração, envolve uma vida de leitura bíblica, envolve uma vida de testemunhar de Deus para o mundo, de que existe o Deus Salvador, e mais, de guardar-se do mal. Aliás, a palavra de Deus vai dizer que nós devemos fugir da aparência do mal, não é nem do mal em si. Tudo isso envolve atitudes cristãs que condiz, que leva você a viver de modo digno do Evangelho. Mas ainda tem uma outra que está no texto, que é importante eu dizer para os irmãos aqui. Viver do modo digno do Evangelho é também viver em unidade. A igreja não pode ser um grupo de pessoas que se odeiam. A igreja não pode ser um grupo de pessoas que se perseguem mutuamente, um ao outro, e que desejam mal um para o outro. A igreja precisa viver em unidade. Isso é mais do que uma simples união. Ela precisa ser caracterizada por essa unidade, a unidade que nós vemos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Trino. Essa unidade precisa refletir na igreja de Cristo Jesus. Por isso ele diz no verso 27, na parte final: para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, olha só, em um só espírito, como uma só alma. Isso é unidade. É um defender o outro, é um proteger o outro, é um desejar e fazer o bem pelo outro, é um amar o outro, é um auxiliar ao outro, assim como por um tempo viveu a igreja primitiva. Em Atos 2 vai dizer que tudo o que eles tinham era em comum. E esse é um exemplo importante para nós destacarmos aqui. A igreja no seu início da vida cristã era uma igreja que vivia unida. Mas a igreja de Cristo não pode irmãos odiando o pastor, pastor odiando os irmãos, irmãos odiando o presbítero, irmãos falando mal uns dos outros. A igreja de Cristo, para ter um viver de modo digno do Evangelho, ela precisa cuidar da mente, cuidar das mãos e do coração, que é a atitude, e ela precisa viver em unidade, a semelhança da união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aliás, esse desejo não é só do apóstolo Paulo, viu, irmãos? O desejo da igreja viver em unidade é do próprio Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, e nós devemos obedecê-lo. E nós devemos, olhando para esse desejo de Jesus, quando ele diz assim na sua oração: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra, a fim de que todos sejam um. E olha como ele faz a relação aqui que eu acabei de falar para vocês. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, seja eles em nós, para que o mundo creia. Quando a igreja vive essa unidade que Cristo deseja para a igreja, o nome dele é exaltado.
Pessoas são alcançadas pelo Evangelho, mas quando a igreja vive o contrário, vive como inimigos uns dos outros, com inimizades, falando mal uns dos outros, o Evangelho é grandemente prejudicado e o nome de Deus é profanado, e Ele certamente cobrará isso do cristão que vive assim. Pastor, como lutar pela fé evangélica? Em primeiro lugar, viva de modo digno do Evangelho. Mas pastor, como eu posso lutar pela fé evangélica? Calma aí que eu já vou dizer. Em segundo lugar, não se deixe intimidar pelos opositores do Evangelho. Irmãos, aqui é uma questão interessante. A palavra opositor ou intimidar aqui significa amedrontar, ter medo, estar assustado. Paulo diz aí no verso 28, e em nada estáis intimidados pelos adversários. Como você luta pela fé evangélica? Não se deixando intimidar ao pregar o Evangelho. Não ter medo de pregar o Evangelho quando os opositores se levantarem contra você. Mas, infelizmente, parece que essa tem sido a nossa maior fraqueza. Quando falamos de um programa evangelístico, quando falamos de evangelização e discipulado, parece que nós trememos de medo, parece que a igreja se abala. E talvez essa seja uma das maiores fraquezas nossa, quando pensamos em evangelização, logo vem o medo ao nosso coração, à nossa mente, sairmos pelas ruas evangelizando, ou simplesmente você no seu dia a dia, que é a maneira mais eficaz de evangelizar, na sua convivência com aqueles que você conhece, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a nossa mente, o nosso coração é tomado pelo medo, mas isso provavelmente aconteça porque nós erramos no alvo da nossa confiança. Nós não estamos colocando a nossa confiança em Deus para realizar a nossa missão. Muito provavelmente nós estamos colocando a nossa confiança em nós mesmos, nos homens, e não no próprio Deus. E Paulo quer chamar-nos para resolver essa questão. Nós não podemos nos sentir intimidados diante do mundo que se levanta contra o Evangelho de Cristo. Por isso, Paulo vai nos ensinar aqui nesse versículo 28 que não há motivos para estarmos assustados diante daqueles que se opõem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque ele diz aqui que este Evangelho é a prova para você que ama esse Evangelho, é a prova da sua salvação. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 1,16 que ele não se envergonha do Evangelho, ele não se amedronta, ele não se sente intimidado do Evangelho, porque para ele o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E essa é a lição mais importante. Quando você vive o Evangelho, quando você anuncia o Evangelho, quando você vive crendo no Evangelho, você já foi grandemente abençoado. Você recebeu da parte de Deus esta salvação. O Evangelho é a prova, é o sinal, como fazia os imperadores nas lutas dos gladiadores, quando era vencido e esperava o sinal da morte. Com o polegar, com o dedo, ele dava o sinal para que fosse captado ou não, autorizado a morte daquele que foi derrotado. Paulo está dizendo, aqui está a prova da sua salvação. O que você está lidando, essa ferramenta que você lida, que você luta por ela, que você defende, que é o Evangelho, ela é a prova evidente da sua salvação. O que significa, meus irmãos, que o Evangelho então nos dá essa certeza, essa garantia. Portanto, se você já pôs a sua fé no Evangelho, se você confia na palavra de Deus e busca viver a sua vida se guiando pelo Evangelho, você pode desfrutar dessa alegria da salvação, da certeza da vida eterna. Se você morrer agora, você desfrutará da presença do Senhor nos céus. E por isso Paulo encoraja os cristãos filipenses e também a nós aqui a vivermos lutando pela fé evangélica, porque a fé evangélica, o Evangelho, o objeto dessa fé, que é o Evangelho, é
a nossa salvação, é a garantia, é a prova da nossa própria salvação. Por isso, ele exorta ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz: sede vigilantes, ou seja, estejam alertas, escrevendo para a igreja de Corinto. Ele diz: permanecei firmes na fé, ou seja, convicto, resolutos nessa fé, e portai-vos varonilmente. Aquela pessoa que se sente intimidada, ela não se porta varonilmente. Cabeça erguida, peito para frente, firmado, porque ela está convicta da sua fé, em quem ela crê. Mas aquele que se deixa intimidar, ele se curva, ele tem uma postura de alguém que é vencido, que é derrotado. Paulo diz: não hajam assim. Portai-vos varonilmente, ou seja, hajam de maneira corajosa, fortalecei-vos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, meus irmãos. Muitas vezes nós ficamos, e eu reconheço isso, situações que nós passamos e nós somos tentados a nos constrangermos, a nos intimidarmos. Ontem minha esposa participou de um congresso, foi ontem, né? E eles receberam a informação: aqui tem um grupo de opositores do Evangelho, porque no final das contas se tratava de educação por princípios, e educação por princípios está fundamentada no Evangelho. Tem um grupo aí de opositores. Paulo diz: portai-vos varonilmente, agi corajosamente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos em amor, amor a Deus, amor ao próximo, amor à igreja. Não esperemos que o mundo apoie a mensagem do Evangelho. Não se engane, e também não ache um absurdo quando essas coisas acontecerem, porque isso é natural para o mundo. Às vezes nós queremos nos iludir, e eu tenho a impressão que porque nós vivemos muitas vezes um evangelho tão superficial, que nós começamos a nos relacionar de maneira tão próxima, tão íntima com o mundo, começamos a namorar o mundo, igreja, o mundo, isso não é aprovado por Deus. E queremos nos enganar achando que está tudo bem, que estamos nos relacionando bem, quando a Bíblia diz que o mundo vos odeia. É isso que nós devemos esperar, porque quando a igreja de Cristo, quando você e eu vivermos uma vida piedosa, a Bíblia garante que seremos perseguidos. E é isso que a igreja precisa fazer, porque é isso que o mundo precisa também. Porque a igreja não pode se confundir com o mundo, o crente não pode se confundir com o não crente, ou a cidadania do crente não pode se confundir com a cidadania do mundo. Porque quando isso acontece, o nome de Deus é profanado, o evangelho é atingido. Quanto mais você vive uma vida de santidade, de obediência, de comunhão com Deus, de piedade, mais o nome de Deus, a glória do Senhor é exaltada. E mais o evangelho é defendido, é anunciado e é, portanto, conhecido. Então Paulo está dizendo, chamando você, a palavra de Deus chamando você para lutar pela fé evangélica. E ele está dizendo aqui em segundo lugar, para você não se deixar intimidar pelos opositores. O que significa, irmãos, que nós precisamos agir corajosamente em defesa do evangelho. Nós precisamos mudar esse foco que nós colocamos. Às vezes confiamos no nosso braço, na nossa articulação, na nossa capacidade, quando nós somos chamados a confiar em Deus, a confiar no evangelho e cumprir a nossa missão. Cristão, você é chamado a lutar pela fé evangélica. Em primeiro lugar, eu disse, vivendo uma vida de modo digno do evangelho. Em segundo lugar, não se deixando intimidar pelos que se levantam contra o evangelho. Mas, pastor, como que eu posso lutar pela fé evangélica? Em terceiro lugar, esteja preparado. Abra os seus ouvidos, porque essa mensagem aqui é forte. É a palavra de Deus para nós, né? Esteja preparado para sofrer por Cristo Jesus. Eu tenho que sofrer por Jesus Cristo, pelo Evangelho? Eu não vim para a igreja presbiteriana para isso, pastor. Eu não estou preparado para sofrer pelo Evangelho, pastor. Pois é, irmãos,
o apóstolo Paulo diz no verso 29, e ele diz mais: entenda, ou devemos entender, que sofrer por Cristo é um privilégio. Nós temos dificuldade de entender isso, eu sei. Como é que eu vou ser crente para sofrer? Quando muitos pastores estão ensinando por aí que ser crente é ser filho do rei, é não ter doença nenhuma, é não ter fraqueza nenhuma, é não ter pobreza nenhuma. Que história é essa, pastor, que agora eu tenho que sofrer por Cristo? O apóstolo Paulo diz: porque vos foi, verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate. E é interessante, engraçado, não tem nada de engraçado nisso. É interessante, Paulo está dizendo: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. O apóstolo Paulo estava preso por causa do evangelho. Quando ele escreveu essa carta aqui para esses irmãos, o apóstolo Paulo estava pagando um alto preço por causa do evangelho. E ele estava dizendo: isso é um privilégio. E você também é chamado a sofrer por Cristo e a entender que é um privilégio sofrer por Cristo. Ele diz: porque vos foi concedida a graça. A graça é o favor. Olha que interessante, Paulo está dizendo assim, a Bíblia está dizendo assim: você recebeu este favor da pastor, isso é presente de grego. Não é não. Precisamos mudar a nossa mentalidade, entender os valores, ou o valor do reino de Deus, das coisas do reino. Precisamos ter uma visão divina dessa realidade eterna que Deus preparou para nós. E sim, a palavra padecer aqui significa isso: sofrer, experimentar maus tratos. Não pense que o apóstolo Paulo ali naquele cárcere úmido, mofado, certamente com a presença de insetos e outras coisas, outros bichos ali, passando a noite ali. Não pense que o apóstolo Paulo foi bem tratado ali. Paulo estava padecendo, mas esse Paulo reconhece que padecer por Cristo é graça, é receber um favor da parte de Deus. Portanto, é um privilégio. Foi para ele está dizendo, encorajando os filipenses e também nos encorajando nesse sentido, porque nós precisamos também ter esse entendimento. Mas eu entendo que nós precisamos amadurecer nesse entendimento, porque o nosso entendimento está muito distante. Eu não quero sofrer por causa do evangelho, pastor. Eu não quero ser preso por causa de Jesus, pastor. Isso é falta de uma visão mais correta do reino de Deus, do que significa o evangelho, do que significa viver na presença do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que neste mundo os cristãos, os discípulos de Cristo, os seguidores de Cristo, nós não estamos livres de perseguições, de sofrimentos. Mas quando você estuda a história da igreja, não foi só o apóstolo Paulo, mas a história da igreja, a história dos primeiros mártires da igreja. Muitos queriam morrer por Cristo Jesus, porque eles entenderam esse privilégio. Eles passaram a viver uma espiritualidade tão mais profunda que eles entenderam que morrer por Cristo, ser decapitado, ser crucificado de cabeça para baixo numa cruz e queimado vivo na cruz, como foi alguns dos mártires da igreja cristã primitiva, era motivo de privilégio. E muitos deles, ou alguns deles, sendo mortos ali, eles testemunhavam isso, essa graça que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós. Veja só, irmãos, se você viu o evangelho diferente, você não leu o evangelho com mais atenção, com mais cuidado, porque foi o próprio Jesus que disse isso. Você é chamado a lutar pelo evangelho, a lutar pela fé evangélica, mas há muito tempo o próprio Jesus já disse o seguinte, presta atenção. Lucas 21, ele diz: antes, porém, de todas as coisas, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas. Sinagogas aqui era
a igreja dos judeus, dos judaizantes, saduceus, fariseus, os líderes religiosos, que eram as autoridades do povo judeu, para serem julgados e condenados. Jesus passou por isso. Ele diz então que vos entregarão às sinagogas. O próprio Jesus está dizendo, e aos cárceres, prisões, levando-vos à presença de reis, governadores. Não foi isso que fizeram com Pedro, com João? Mas Jesus nos chama a confiar nele. Nesse mesmo texto ele diz, assentai, ou seja, preste atenção, confiai, pois em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir. Lembra do testemunho de Estevão? O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que ainda que você seja entregue à pior das autoridades, opositores do Evangelho, não se esqueça de que Ele está cuidando de você. É nesse mesmo texto que ele vai dizer, no versículo 18, nos encorajando a confiar e a não desanimarmos, a conscientemente defendermos a fé evangélica, pregarmos o Evangelho, sabendo que iremos sofrer, que ele vai nos chamar a confiar nele, dizendo assim, que nenhum fio de cabelo cairá da nossa cabeça, se não for da vontade do Senhor. Ainda que soframos, padeçamos ou morramos, entenda que a sua vida está ali sob o cuidado de Deus, sob a direção do Senhor. E tudo que está acontecendo cumpre o seu propósito para a promoção, promover a tua salvação e a glória do próprio Deus. E Jesus, ele fala essas verdades. Ele diz ainda, sereis entregues por vossos pais, e isso aconteceu na história muitas vezes, em alguns países, e até aqui no Brasil também, no início do crescimento do Evangelho, a filha se convertia, o pai chegava em casa, o pai reprimia, castigava, alguns certamente foram expulsos por causa da sua fé no Evangelho. Por isso Jesus já alertava, já ensinava a igreja a ter essa consciência. Serão entregues por vossos pais, vossos irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós, e sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, ele afirma, e aqui é a palavra do Senhor que você precisa confiar, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança, confiando no Senhor, que ganhareis a vossa alma. Então, meus irmãos, nós somos chamados a lutar pelo Evangelho. Mas, em último lugar, precisamos lutar com essa consciência cristã de que devemos estar preparados para padecer pelo Evangelho, o Evangelho de Cristo. Você conhece esse texto muito bem, é um texto muito conhecido do próprio Jesus nesse sentido. Jesus vai dizer assim, no mundo passais por aflições, mas, o quê? Tende bom ânimo, porque ele diz, eu venci o mundo. Então, quando você for pregar o Evangelho, quando você for anunciar o Evangelho, quando você for lutar pela fé evangélica, lute consciente de que você pode sofrer pelo Evangelho, mas focado em Jesus Cristo. Não confiando na sua força, porque você vai sentir medo. Você vai se acovardar. Você vai virar as costas. Por isso Paulo diz para Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, exorta com toda a longanimidade e doutrina. E ele diz, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cristão, irmão, você foi chamado, convocado por Deus a lutar pelo Evangelho, a lutar pela fé evangélica. E o que você aprendeu aqui nesta noite? Que para isso você precisa, em primeiro lugar, viver por modo digno do Evangelho, cuidando da sua mente, do seu coração, das suas atitudes, das suas mãos. Em segundo lugar, você, consciente da oposição ao Evangelho neste mundo, você não deve se intimidar
mas portar-se varonilmente, ou seja, com coragem, com firmeza, olhando para o Senhor Jesus Cristo, confiando nele que é o autor, o Senhor do Evangelho. E em último lugar, estando preparado para sofrer por Cristo, não amedrontado, não tendo pena de você, mas reconhecendo que esta é graça do Senhor, que isto é um favor de Deus, da parte de Deus, para nós pecadores. É motivo de grande graça, de grande privilégio, sofrer por Cristo Jesus. Sofrer, quem sabe, em alguns aspectos, como ele sofreu. Sofrer como o apóstolo Paulo sofreu. E nisso, certamente, nós estaremos imitando a Paulo, imitando a Cristo Jesus. E certamente o Evangelho de Cristo estará sendo propagado, anunciado, e estará sendo alcançando outros eleitos de Deus. E a glória do nome do Senhor estará sendo exaltada. Agora, quando tomamos um caminho contrário, o nome de Deus é profanado e o Evangelho é envergonhado. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós que estamos aqui nessa noite e desta igreja, e que Ele nos transforme cada dia mais a ser uma igreja que luta pela fé evangélica, a ser uma igreja consciente desta realidade e disposta e atuante na pregação do Evangelho para a glória do nosso Deus. Amém.